Olá, boa noite, como vão? Começa agora o programa Sob Nova Direção, aqui no estúdio da AltV em São Paulo. Eu sou o Sérgio Albuquerque e no meu lado hoje na bancada, para ajudar a apresentar, até porque é a parte intelectual mesmo, está aqui o Tite Simões. Muito obrigado. A parte intelectual foi boa. Obrigado, Tite, por ter aceito o convite para vir hoje aí, né? E nós vamos bater um papo com Rafael Caran, esse rapaz que está ali, sorridente, e ele conhece o mundo todo e escreveu o livro 5 Continentes. Então, antecipando, o primeiro que mandar inbox lá na página nossa no Facebook, que é facebook.com/Sob Nova Direção, o nome do autor e o nome do livro, e isso vocês ouviram agora e pesquisando um pouquinho vocês vão conseguir achar, caso tenha esquecido. Vai ganhar o livro. Tem um livro aqui, vai ser autografado pelo Rafael. Boa noite, Rafael. Obrigado pela presença. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Vou pedir para você começar, então, a primeira pergunta. Pô, eu tenho um maior prazer em entrevistar o Rafael, cara. Pô, Rafa, você viajou bastante de moto, né? Assim, não cansou de andar de moto ainda? É o que minha mulher fala para mim. Você ainda quer viajar mais? Não cansei, não. Eu estava até batendo papo antes de começar o programa aqui. Faz 14 anos que eu não tenho carro. Só dirijo moto, só ando de moto por aí. E me tornei um barbeiro, sou ruim mesmo de volante, né? Minha mulher às vezes está cansada, fala, pô, vai dirigindo. Eu pego um carro, 10 minutos depois ela para, encosta, desce, você está muito grosso e tal. Enfim, é o veículo de duas rodas mesmo que vai melhor para mim. Excelente. Bom, pessoal que já está aí pelo chat, já está nos assistindo, por favor, mandem suas perguntas, porque assim como a gente postou hoje, a ideia dele aqui foi já desde a adolescência, se salvo engano, pelo que eu li dele. E vamos mandar pergunta, porque uma hora vai ser, logicamente, muito pouco para a gente resumir toda essa trajetória de alguns anos. Mas vamos começar pelo começo, então, pelo sonho realizado. Pois eu era adolescente no final dos anos 70, início dos 80, quando eu li uma matéria a respeito de um colombiano que havia decidido viajar pelo mundo todo e um detalhe, sem dinheiro, né? Ele não tinha dinheiro para fazer isso e foi. E ficou 11 anos viajando, eu lendo aquilo lá falando, pô, eu quero fazer isso, né? Eu também não tenho dinheiro, eu quero viajar também. E, enfim, eu acalentei esse sonho durante décadas, até um belo dia, eu já era um executivo da área comercial, estava indo para o escritório, terno, gravata, o ar-condicionado do carro ligado, parado nesse trânsito infernal de São Paulo, né? Naquela época já estava infernal, e então naquela manhã eu vi os motoboys passando, né? Os motociclistas, enfim, passando ao lado do meu carro, e falava, puxa vida, eu queria estar lá, sentado no banco de uma moto, e não aqui. E acabei tomando a decisão e deu certo. Eu não sabia que ia dar certo, né? Não tinha essa certeza. Aliás, todo o novo caminho que nós começamos a trilhar, nós optamos, né, por uma nova situação. Nós não sabemos se vai dar certo ou não, mas deu, graças a Deus. Se um colombiano ficou 11 anos viajando sem dinheiro, um brasileiro ia ficar 25 anos. Né? A gente já nasce sem dinheiro, já está sempre sem grana. Quer dizer, você só adaptou a falta de grana. Não, mas no fundo, assim, é 100% sem dinheiro não, né? Porque você desde o começo sempre teve algum apoio, sempre teve alguma ajuda. Né? Sem dúvida, eu consegui sim, desde o início, patrocínio, né? Eu elaborei um projeto sério, de volta ao mundo, com detalhes de tempo e de percurso, de quilômetros, enfim, onde é que eu iria estar em 2004, ia ser primavera, enfim. E eu consegui sim patrocínio, foi também uma etapa muito difícil de superar, né? Teve diretor de empresa que quando eu consegui marcar reunião, sentado na frente dele, ele me escutou e falou, tá, vamos fazer o seguinte, Rafa, eu vou viajar no teu lugar, você senta aqui na minha mesa para trabalhar. Foi muito difícil, mas sim, eu consegui apoio sim, e até hoje consegui, né, para lançar o livro, tive novamente patrocínio e apoio e sou muito grato a isso, por isso que o livro acabou ficando um livro bacanudo, bonito, com bastante fotos e tal,
E se fosse pelo meu bolso, não ia ser tão legal assim. Que bacana. E tem uma pergunta lá, aqui está o nickname Maranhão, então imagino que a pessoa seja lá do Maranhão. Obrigado pela audiência do Nordeste. Maranhão tem um mar muito grande. É verdade, é verdade. Ele quer saber se deu um friozinho na barriga lá no começo, quando você resolveu trocar a carreira bem-sucedida como executivo pelas viagens. Excelente pergunta. Olha só, as pessoas me falam, né? Puxa vida, né? Vê às vezes em exposição fotográfica e tudo mais. Puxa, que coragem, você foi embora e tal. Se existiu coragem em algum momento do projeto, foi na tomada de decisão. Friozinho na barriga não, foi um furacão na barriga. Eu já tinha construído uma história, né? Carreira profissional, eu era casado, tinha apartamento, carrão bacana, tudo. E eu abri mão de tudo isso para tentar conquistar alguma coisa diferente, é muito difícil. Então, eu me perguntava, né? Eu tinha essas dúvidas todas pairando, não é? Na minha cabeça, falando, puxa vida, será que vai dar certo? Eu lembro que 2 dias antes de partir, já final de 99, início de 2000, eu lembro que 2 dias antes da partida, eu descia, eu não conseguia dormir, eu descia, né, na garagem e ficava olhando para a motocicleta, já toda adesivada, olhando para ela e dizendo, puxa vida, como será passar anos sentado nisso aqui, contendo a barraca, a panelinha para fazer comida, como é que vai ser essa vida? Eu não estava acostumado com isso, eu não era esse homem, eu não era. No início, foi tudo uma grande novidade, eu era um executivo, eu era um homem de business e fui para a estrada, né? E foi realmente um friozão na barriga. Olha que maravilha. Foi comer na panelinha. Eu acho legal das palestras dele, que ele faz, que às vezes ele leva a panelinha para mostrar, né? E o menu gastronômico que ele costumava fazer nos campos, só quem acampou sabe o que significa isso, né? Fala um pouco do seu menu gastronômico, como é que era? Assim, era muito variado, né? Não era nada variado, né? Assim, era interessante que era uma panela só, então eu tinha um copão de plástico, tipo um Tupperware em formato de copo, não é? Então eu fazia o arroz e punha o arroz no copão e daí rapidamente ia tentar fazer alguma mistura, isso quando eu não estava com fome, porque quando eu estava com fome, eu fazia as duas coisas juntas ao mesmo tempo, né? O feijão junto com o arroz na mesma hora. Não façam isso em casa, não fica bom. O arroz mole, feijão duro, ou o brócolis mole, o arroz duro. Mas geralmente era arroz com alguma outra coisa. Arroz até com flocos de milho. Eu cheguei a comer porque não tinha mistura no final do dia. Ficou horrível. Mas, enfim, depende muito da fome também que a gente tá, né? Se a fome é de um alto grau, você come qualquer coisa. Falando em comida, o interessante foi experimentar, né, as comidas típicas desses países todos por onde eu passei. No Sudeste Asiático, eles falam que eles comem de tudo que se move ou que tenha pernas, exceto mesas e cadeiras. Né? Se mexeu, eles pegam e comem. Eu ficava paradinho, porque era uma coisa absurda. Grilo frito, siriri de luz, em dias quentes, né? Tem esse bichinho que fica voando na luz. Eles fritam aquilo, né? Eu comi tudo isso. Proteína pura. Proteína pura. E aí perguntam, e o gosto? Como é que tem gosto de grilo? Eles fazem frito, deep fry, né, que eles chamam, no óleo quente, aquilo fica crocante, parece perninha de camarão. Tem gosto de, se fosse papelão frito, você não ia perceber a menor diferença, né? Maravilhoso, né? Isso Mas era uma Le Creuset? Era o quê? Uma panelinha, aquela Le Creuset? Como é que chama? Não, o que é? Era uma panelinha, pô. Não foi a piada aqui que o Paulo mandou aqui, ó. Uma calota de fusca. Calota de Excelente. A gente já tem aqui o Fê ou a Fê dizendo que o livro é maravilhoso, que vale a pena ler. Ó, que Deve legal. ser um fã ou uma fã. A Fê, a Fê. eu arrisco dizer que é minha esposa, querida. Então tá joia. Que maravilha. Meu comentário pode ser completamente isento, né? Porque é verdade. Eu achei o livro... Maravilhoso. Não, falando muito seriamente, né? Eu tive a honra e a felicidade de editar o livro para o Rafael, né?
E que foi assim, meio que um forceps, né? Porque eu falava para ele, pô, Rafa, você precisa fazer um livro, porque as histórias são ótimas, né? E eu peguei o original do livro num fim de semana, um fim de semana de folga pra ir à praia, comecei a ler na hora que eu cheguei no hotel e não consegui parar de ler até a hora de ir embora, cara. Minha mulher falou assim, você não vai largar isso aí? Eu falei, eu não consigo largar. Assim, de tão envolvente que ele é, porque histórias de viagem existem aos montes, né? Agora, história de viagem bem escrita é muito difícil, Sérgio, porque as pessoas elas se propõem a fazer uma viagem de moto, se propõem a fazer uma aventura, né, às vezes entre aspas, e a hora que mostra a narrativa daquilo, você fala, pô, mas e aí, né? Que tá, além do seu passeio, né? O que teve de legal? E o Rafael ali tem um senso de humor ótimo, né? A gente dá muita risada com ele. Ele escreve muito bem. Ele, assim, como um homem de business, é um excelente jornalista. Então o livro é muito bom, eu recomendo. Só precisa tomar cuidado porque você não consegue largar. Você começa a ler ele, você se ausenta do mundo, né? Então as pessoas falam com você, fazem, hã? Quê? Hã? Você vai se alienar mesmo. Quantos países foram, Rafa? Eu já perdi a conta aqui. Foram 60 países. 60 países. 60. E sobrou algum no mundo para você? Sobrou. Segundo a ONU, tem 193. Ixi, então. Tem. Faltam alguns só. Muito bem. Para quem entrou agora aí no chat ou até mesmo no programa, olha só. Primeiro que mandar o livro, o nome do autor, o nome do livro, inbox na página do programa, que é facebook.com/sob nova direção, vai levar o livro, hein? Aproveita que tá concorrido. Vamos lá. Eu vou segurar de novo a capa aqui, que você estava tampando. Segura, dê mais uns... E segurar, mostrar a foto da contracapa, que é muito legal. Olha, é muito importante, né? É muito bacana. Que essa foto é muito bonita, cara. É muito legal essa foto. Eu gostaria até de falar sobre ela, porque assim, a moto está numa imensidão, num vazio danado. E quando você pegava uma estrada dessa, que você chegava lá e não tinha nada na frente, nada atrás, nada dos lados, não dava um certo pânico, um desespero, não? Dá sim, dá. Cruzar desertos, geralmente, o deserto tem poucos veículos passando e você só vê areia para os lados, dá uma sensação de Deus, pelo amor, por favor, não deixa quebrar a moto aqui agora. Não me abandone. Não me abandone, fica na garupa aí. Mas foi super interessante. Eu na primeira noite do Saara, foi muito bacana. Eu estava cruzando a Mauritânia e acabei achando um lugar bacana atrás de uma colina lá, de areia também. E parei a moto e montei minha barraca e eu pude então vivenciar essa experiência tão bacana que é ver o céu de um deserto absolutamente coalhado de estrelas, não é? Não tem umidade, não tem nuvem sequer, então a visibilidade ela é absoluta, é uma explosão de estrelas e foi interessante, eu não podia dividir com ninguém, eu queria, né? Queria falar, olha que legal, né? Olha que céu lindo, não tinha ninguém, só tinha o vento batendo na parede da barraca, fui dormir sem compartilhar isso. Excelente. Agora eu vou pedir para o Arthur passar para a gente o primeiro vídeo. Nós temos 2 vídeos lá e depois uma série de fotos. As fotos foram tiradas por você? Foram, Todas? Todas, Excelente. Todas. Então vamos passar o primeiro vídeo e depois a gente vai passando algumas fotos e você vai explanando a respeito delas, que claro. Nada melhor que isso, né? Claro.
pure and so free. I'd make a safe bet you're gonna get whatever you need. Birds singing a song, old painters peeling. This is that fresh feeling. Words can't be that strong. My heart is reeling. This is that fresh feeling. That fresh feeling. This is that fresh feeling. Some people are good, babe in the hood, so pure and so free. I'd make a safe bet you're gonna get whatever you need. Birds singing a song, old painters peeling. This is that fresh feeling. Words can't be that strong. My heart is reeling. This is that fresh feeling. That fresh feeling. This is that fresh feeling. حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما
boa, mulata, boa. Essa boa, tô ensaboando. Tinha medo e tal e tal. Agora eu vim te dizer que eu vou. Eu não vou pelo Brasil, eu vou cruzando os países, porque eu tomei essa decisão agora. Para mim, essa é a grande recompensa. Isso é o que vale a pena. Ou seja, você realmente mostrar para alguém, ou seja, servir de exemplo para que uma pessoa tome uma decisão, não importa que seja, não importa se é viajar, se é mudar de emprego ou buscar o sonho, né? O importante é que você consegue plantar uma sementinha, principalmente em jovens e adolescentes, sim, que tem, que muitas vezes não sabe o que quer fazer da vida e tem medos, né? Vai chegando o vestibular, não sabe o que vai fazer. E eu, quando faço palestras em escolas, é muito bacana ver o retorno desses estudantes falando, puxa vida, né? Então, o melhor é isso mesmo, assim, é o escutar o que o coração diz. Para mim, foi isso. Eu era uma coisa, não estava feliz com aquela vida, e hoje eu sou outra, muito mais feliz fazendo aquilo que eu gosto. E hoje acho que a própria sociedade, a questão do materialismo nos leva a não ter muitas opções de mudança. Porque você às vezes está num bom trabalho, ganha um bom dinheiro e não quer mudar. Está infeliz, está sofrendo, tem insônia, estresse, mas assim, não muda. Tá né? O confortável. povo, eu ganho X, eu vou ficar aqui, estou confortável, eu estou na minha zona de conforto, não vou mudar. Pois é, Porque Sérgio. é um passo importante que você deu. E aí a vida passa, é isso que acontece. Aí quando você tem 70 anos, você olha para trás e fala assim, puxa vida, não é? Quando eu tinha 40, 50, não sei quando, eu podia ter tentado, eu tive a oportunidade, eu poderia ter criado a oportunidade, porque muitas vezes a oportunidade não chega, mas você pode criá-la também, não é verdade? E nós precisamos prestar atenção nisso, essa vida é muito efêmera, né? Ela passa assim, e aí a gente fica de cabelo branco. Falando em zona de conforto, a gente viu uma cena, uma imagem, você montou na barraca, né? Para o seu tamanho, né? Você tem quase 2 metros de altura. Foi muito confortável dormir em barraca esse tempo todo? Todas as barracas que eu levei eram barracas iglus, né? E pequenas, né? Por conta do peso da moto e tal. E eu tinha que dormir na diagonal, né? De uma ponta da barraca a outra ponta, né? Da vareta, para poder me esticar totalmente. Mas você sabe, Tite, que eu adorava dormir em barraca. Eu acostumei de tal forma que muitas vezes quando eu estava em albergue, eu pedia se eu podia montar a barraca no quintal. Né? Então eu pagava o valor de poder dormir numa cama, enfim, e eu ia para a barraca ali no quintal armada, feliz da vida, evitava roncos e tudo mais de outras pessoas e tal. E, enfim, poder olhar para o céu, não é quando não tá frio, né? Não há necessidade de colocar o sobreteto da barraca, então é só uma tela fininha, então eu adormeci olhando para as estrelas, não tem nada melhor que isso. Excelente. Deixa eu só lembrar o pessoal que entrou agora, o primeiro que enviar inbox na página do programa, que é facebook.com/Sob Nova Direção, tem que enviar o nome de quem eu estou entrevistando, Rafael Caran, e o nome do livro. Aí você vai ter que entrar lá na página para ver, porque tem as chamadas. Então, envie lá
o seu inbox e você vai ganhar esse livro autografado. Só tem um livro, viu? Antes que alguém pense que vai ter livro à vontade. Aí o resto tem que comprar. Depois ele vai falar que vai dar o serviço também de quando vai ser o lançamento oficial, se vai ter autógrafos e tudo mais, né? Olha só, o Reinaldo Berto, ele vê aqui que você tem ótimos patrocínios e ele quer saber como montar um projeto e apresentar às empresas. Eu queria fazer uma aventura pelo Brasil de bike. Qual o caminho? Pois é, meu caro, é um árduo e longo caminho, mas ele tem princípio, meio e fim. Inicialmente, você tem que colocar no papel esse seu projeto, muito claramente, mostrando o objetivo, os recursos que você necessita, os equipamentos que você vai usar, o tempo que você vai disponibilizar para fazer isso, o que você vai oferecer para os seus patrocinadores, qual é o poder de divulgação que você tem das marcas que, porventura, você possa conquistar como patrocínio. Você coloca tudo isso no papel. E aí, então, parte em busca de apoio, de patrocínio. Se você já tiver feito algumas viagens e tiver tido a brilhante ideia de ter alguma coisa já publicada, não importa se é no jornal local da sua cidade ou numa revista de bairro, não importa. Você junta tudo isso porque é importante, ou seja, você já mostra um trabalho feito, né? Agora, acredite, meu caro, não existe sonho impossível. Você tem, porém, que batalhar por ele. Não é fácil, nada é fácil nessa vida, né? Agora, você tem que lutar, né? Você, eu quero ser um garoto falando, eu quero ser jogador de futebol. Pô, maravilha! Você pode ser jogador de futebol. Você vai para uma escolinha de futebol, treina arduamente. Quando você sair da escolinha, continua treinando em casa, tal. Aliás, você já está na escolinha de futebol? Não, minha mãe me pôs num curso intensivo de peteca. Pô, não vai ser jogador. Ou seja, você tem que concentrar esforços, né? Pôr o seu coração naquilo que você quer fazer da tua vida, né? Tua energia, o teu pensamento, tudo voltado para esse foco, né? E que dá certo, dá certo. Espero receber um e-mail teu de qualquer ponto do Brasil aí, da sua viagem de bike, falando, pô, Rafa, deu certo mesmo. Eu posso complementar a resposta do Rafael dizendo o seguinte, do ponto de vista de editor, né? Eu tive a felicidade de editar o primeiro artigo do Rafael quando eu era repórter na Duas Rodas. Né? Há 20 anos atrás? 20 anos atrás. Né? Era um foca? Eu era um foca. e a dica mais importante que, assim, todo mundo... Essa pergunta é uma pergunta pertinente, é uma pergunta que, assim, que aparece várias vezes quando a gente expõe, né, nossos trabalhos. E eu acho que a dica mais importante que eu posso dar para quem quer fazer a nossa viagem, além de montar um bom projeto, é tentar mostrar que você não está lá para se divertir, que você não está indo lá para curtir a vida. Né? Você está indo lá para mostrar alguma coisa. Por exemplo, o Rafael mostrou nesse livro um panorama cultural muito rico. Então, assim, eu quero fazer uma viagem de bicicleta pelo Brasil. Ótimo. O que você pretende fazer? Você quer mostrar que andar de bicicleta é legal? Você quer mostrar que você é um cara sortudo que vai dar um passeio de bicicleta, vai dar uma volta ao mundo de bicicleta com patrocínio? Ou você quer mostrar algum aspecto do Brasil que você só consegue vendo de bicicleta? Sabe? Isso é muito importante. Um projeto só vai para frente se você tiver alguma coisa nova para acrescentar. Se você for mais uma pessoa que vai chegar na empresa daquele cara para falar assim, olha, eu quero um patrocínio para andar de bicicleta, o cara fala, puta, outra vez, de novo esse cara. Ou o outro cara, não vai dar certo, não vai para frente. Sensacional, É muito verdade. bem colocado. É verdade. Isso mesmo. Para você entender, o Reinaldo Berto é um amigo e ele é artista plástico. Então ele já pintou, fez arte em Kombi, já fez essa Rhino Parade. Ele é fantástico, depois eu vou passar o site dele para você entender. E ele é ciclista mesmo, ele anda praticamente só de bike. Que legal. Então eu acho que a ideia dele seria mais ou menos nesse primeira opção que você deu. Pô, então mostrar que você pode fazer isso de bicicleta. Eu acho que a boa dica para ele, se ele é artista plástico, a boa dica então é envolver a arte de alguma forma. Isso Por exemplo, quero fazer um projeto cultural para conhecer o Brasil de bicicleta, mostrar os aspectos artísticos de cada região, a arte popular. Eu quero mostrar o trabalho em barro, ou quero mostrar o trabalho em pintura, mas popular, sabe? Para tentar. Isso é a mina de ouro para conseguir o patrocínio.
Assim, E até ele mesmo pintando em cada lugar que ele vai, ele pinta uma tela, pinta faz alguma arte. Para você ter uma ideia de como isso pode ser ampliado, se o Rafa tivesse feito esse livro e contando assim a gastronomia por onde ele passou, só a parte gastronômica, já seria extremamente interessante. Então, se você envolve aspectos culturais, se você envolve aspectos artísticos, a chance de você obter retorno na mídia é muito grande. E que é isso que o patrocinador quer. O patrocinador não quer que você saia por aí só para dizer que você executou um projeto. Não. Ele quer ver a marca dele na mídia, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu aqui com o meu... Exatamente. O Rafa de camisa, eu com meu boné, até para não mostrar que é mais um careca de cavanhaque no programa, né? Ele está disfarçado. Dois carecas de cavanhaque no mesmo programa, isso, assim, o esquisito é o Rafael. Está disfarçado. Não, bacana que o espectador falou, poxa, dá para ver as suas marcas, né? As marcas que você está... É bem isso aí. Bacana. E agradeço a você, Sérgio, a AltV, da oportunidade, porque tem programas que não deixam a gente trazer as marcas do patrocinador. E aí é quando a conta não fecha. Ou seja, fica difícil para conseguir patrocínio, porque o patrocínio não é exposto na mídia. Aí, por não ser exposto na mídia, é escondido quando você vai num programa de TV e tal. O cara não te dá patrocínio. Quem sabe um dos teus patrocinadores amanhã vai ser um patrocinador da AltV para patrocinar o programa que fala de mobilidade, fala de moto, fala de transporte em geral. Então, quer dizer... O objetivo do patrocínio hoje em dia é muito mais promover um relacionamento de business do que propriamente só obter retorno, né? Então, isso que você falou é perfeitamente possível mesmo. São marcas que são do ramo, são marcas que são da área, e que é lógico que todas elas têm interesse que mais Rafaéis apareçam e que possa ter mais oportunidade de retorno, né? Com certeza. A Grazi está falando aqui. Incrível entrevista de hoje. Mostra o quanto precisa ir atrás de sonhos. Que bacana, Grazi. Legal, obrigado, parabéns. E o Reinaldo complementa. Genial, tá dando várias luzes. É isso aí. Depois eu mando a conta da luz, não tem problema. Olha aí, Reinaldo, vai ter que pagar, viu? Eletrotite vai lá e já apresenta a conta. Bom, agora tem uma pergunta da nossa amiga Grazi de novo aqui. As empresas reservam verba para patrocínios esportivos? Melhorou os incentivos de marketing esportivo com a chegada da Copa? Eu acredito que sim, haja vistas que grandes empresas estão aí patrocinando oficialmente, empresas até, vou até falar aqui, a Continental Pneus, por exemplo, é patrocinadora oficial e está entrando agora, né, no segmento de duas rodas, forte, reservam sim. O interessante, Grazi, é o seguinte, as grandes empresas, elas têm um planejamento. Esse planejamento ele é feito, o orçamento de todas as áreas de uma empresa é feito no ano anterior ou nos anos anteriores, né? Então, muitas vezes, se você pretende fazer alguma coisa, busque patrocínio já com bastante antecedência. Porque não adianta você falar, eu vou partir daqui 6 meses. A empresa já pode ter o budget comprometido e vai ser muito difícil, né, de alocar verba num projeto novo que não estava previsto e tudo mais. Uma outra dica para o Beto, né, que fazia... É o Reinaldo, é isso. Reinaldo Berto. A viagem de bicicleta, assim, uma das atividades que gera muito retorno no caso do Rafael, é que o Rafael aproveita o tema, aproveita a viagem, a história dele do livro, para fazer palestras em empresas. E palestras motivacionais, né? Palestras, porque a história de vida dele é uma história muito motivacional mesmo, sabe? Faz com que as pessoas levantem na cadeira e vão buscar soluções, né? E uma das soluções que pode ser apresentada num projeto de patrocínio é com que a pessoa não se limite a quando acabar a viagem dele, quando acabar o projeto dele, ao agradecer, muito obrigado, tal, virar as costas e ir embora. Não, ele tem que dar continuidade disso. E o Rafael faz um trabalho muito bem. E conta um pouco pra gente como é que é esse Rafael palestrante. Você já viu que ele fala pra caramba. Pois é. Olha só, é assim, é verdade, né? Tem, por exemplo, a DHL é uma empresa que acreditou no meu projeto, esteve comigo desde a primeira etapa, desde o começo do meu projeto, quando eu não tinha muita coisa para mostrar.
e está até hoje, inclusive patrocinando o livro também, ou seja, é um belo de um exemplo de fidelização, ou seja, fidelizei a marca, né? Eles comigo e eu com eles. E a Honda também, já estou muito desde 2005, então, enfim, a Tuto são empresas que a gente continuam conosco, por quê? Porque você consegue fazer um bom trabalho e dar o retorno que eles esperam. Foi interessante, essa história da palestra foi o seguinte, eu não tinha a menor pretensão de ser palestrante, eu não tinha a menor, na verdade eu não tinha nem ideia do que ia acontecer com a minha vida quando eu resolvi fazer esse projeto. Era completamente despretensioso, eu queria conhecer o mundo de motocicleta, né? Esse era o meu grande sonho. Eu estava na Índia, eu recebo um e-mail, professor Pires, como vai? Rafael Caran, aqui é o professor Pires, nós temos um patrocinador em comum, a DHL, e eles me indicaram para falar com você, eu tenho um evento que percorre o Brasil e gostaria que você fosse um dos palestrantes desse meu evento e tal e tal. Aí eu li o e-mail e falei, bom, olá professor, obrigado, né, pelo contato, eu estou na Índia, eu estou percorrendo a Índia, eu não estou no Brasil, eu não sou palestrante, nunca fui palestrante, tenho vergonha de falar em público, mas obrigado mesmo assim, a gente pode voltar a falar quando eu retornar para o Brasil. Essa etapa durou 14 meses, enfim. Quando eu cheguei no Brasil, eu lembrei, passei um e-mail e falei, professor, tudo bem, passou bastante tempo, mas eu estou agora no Brasil, eu estou à disposição, não, venha me ver e tal e tal. E foi então o professor Pires e a Beth, esposa dele, que começou então me mostrar esse mundo de palestras, né? E ele falou, não, faça isso, faça dessa forma, exponha suas fotos e tal, a sua história é fascinante e vai dar certo. Marcaram um evento, eu lembro muito bem disso, foi em Blumenau, primeiro evento junto com o professor Pires, fui eu lá e tal. E quando, pouco antes de manhã cedo do evento, ele falou, bom, e aí, como é que é? Como é que vai ser a sua palestra? Eu falei, eu tenho tudo aqui, eu já fiz um roteiro, eu tenho tudo escrito, eu posso deixar o negócio de lado dele. Rafa, não é nada disso. Isso, cadê o teu papel? Cadê o teu roteiro? Rasgou tudo, eu não tenho cópia. Não quero nada disso, eu quero que você seja você mesmo, você fale lá na frente tudo que você experienciou, suas vivências e tal, seus medos, suas superações e tal. Bom, eu fui pro palco com o auditório lotado, morrendo, apavorado, apavorado. Eu tremia, eles me deram, né, o laserzinho vermelho para apontar, né, se eu precisava, aquele laser não parava quieto ali na tela, e ali eu comecei a falar e tal. No final das contas, o pessoal adorou, né, então, quando eu não estava acreditando, aqueles aplausos todos, tal, e foi assim que começou. O professor Pires no final veio, parabéns, Rafael, você foi muito bem, e tal. Nasceu para ser palestrante. Sou muito grato ao professor Pires, né? Não tive a oportunidade ainda de dar um livro para ele. Excelente. Eu vou pedir para o Arthur agora para a gente ir colocando as fotos também, porque o papo nosso tá bom e depois tem muita foto bacana, apesar de que no site do Rafael, que é o rafaelcaran.com.br, Rafael com PH. Com PH, é. Lá vocês vão ver centenas de fotos, mas aqui é ele palestrando, ó. E para quem chegou agora, hoje vai ter um presente do Rafael, que é um livro. É o livro dele. Para você ganhar, tem que mandar inbox o nome do Rafael Caran e o nome do livro, que vocês estão vendo aí agora. O primeiro que fizer isso, lá inbox na página do Sob Nova Direção, facebook.com/Sob Nova Direção, é o ganhador do livro autografado. Olha aí que beleza. Pois é, isso aí foi tá dizendo, né, a fronteira dos países Togo e Benin, né, o Benin que forneceu tantos africanos, né, escravos para o Brasil, ainda colônia. Foi também nesses países que eu descobri que o acarajé vem de lá. Né? Olha, o cara é da Bahia. Da Bahia. Pois é da Bahia, pô. Pois é. Pois é, vem de lá, interessante, né? E, enfim.
É muito bacana, né? O viajar, o fascinante de uma viagem é isso. Você pode sim conhecer profundamente um assunto através dos livros, através de documentários, enfim. Agora, quando você põe o pé naquela terra que você tanto ouviu falar e olha com seus próprios olhos e cheira com o seu nariz, o meu grandão, cheirava muito, né? Os cheiros todos e tal. Então, é fascinante e assim, é uma quebra de paradigmas, porque muitas vezes, como por exemplo no Irã, né, eu apavorar no Irã, ai, como é que vai ser o Irã, meu Deus, né, sempre ouvi falar, né, de um povo tão estranho, né, cheio de terroristas, tá dizer, o povo mais hospitaleiro que eu já conheci na minha vida, de todos os 60 países que eu conheci, que eu passei, que eu percorri, o iraniano tem a hospitalidade correndo em suas veias. Nada de violência. Absolutamente nada, não é? Então, assim, você fala, poxa, pera um pouco, né? Então é isso que eu digo. Muitas vezes vale você buscar outras fontes de informação sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema. Eu entro nesse mérito, sim, no livro, óbvio que superficialmente, mas falo e digo que coisas que nós estamos acostumados a ouvir, a ver, não são bem assim. Ou seja, vamos lá, você pega um fato ocorrido que a televisão, enfim, aqui do Brasil, mostra. Se você entrar na internet e buscar uma TV daquele país, do outro lado do mundo, o enfoque é completamente diferente. Ou seja, o vilão não é exatamente aquele. Então você fala assim, poxa, pera um pouquinho, o que é certo e o que é errado, né? Qual que é a verdade verdadeira, né? Então hoje se fala muito na verdade factual, não é? Então não é a visão de um e a visão do outro, é a verdade dos fatos realmente que ocorreram ali e quem os perpetrou. E você passou por uma experiência interessante. Você estava no Irã ou no Teherã quando bombardearam as Torres Gêmeas, né? Eu tinha acabado de passar pela fronteira do Afeganistão, estava no Paquistão, quando não sabia do que estava acontecendo, né? Eu acampava, né? Não tem internet em camping, muitas vezes selvagem que eu fazia. 3 dias depois do atentado das Torres Gêmeas, eu achei um cybercafé, não sabia de nada do que estava acontecendo. Entrei na minha caixa de mensagens, estava lotada. Aí eu falei, puxa, o que será que é isso? O primeiro e-mail que eu abri era de um amigo meu dizendo, Rafa, se pica daí que vai ter guerra. Eu falei, o que está acontecendo? E comecei a olhar então minha irmã, desesperada, Nani, falando para mim, Rafa, a hora que você ler essa mensagem, vá direto para um telefone, ligue para mim, não importa se você vai ter, quanto é que custa, porque eu só ligava a cobrar, né, pro Brasil. Então, ligue para mim, não importa a hora, eu quero saber o que é que está acontecendo com você tem que sair daí o mais breve possível. E eu não quis ir embora, né, essa história foi interessante, né, eu falando com a minha irmã, com os amigos, tal, não, pessoal, aqui no Paquistão tá tudo bem, não tem problema nenhum. E o pessoal, não, você não tá tendo informação certa e tal, vai embora daí. Eu não queria ir embora, eu estava numa região fantástica, aliás, um dos lugares mais lindos que eu já percorri foi o norte do Paquistão, a região da Caxemira é maravilhosa. Aliás, a foto da capa do meu livro é exatamente um monte do paquistanês, né? Olha aí, ó. É o Monte Ultar no Paquistão. Enfim, eu não queria ir embora. Até um belo dia, daí então, desse dia em diante, eu entrava na internet todo dia para saber o que estava acontecendo. Aí eu recebi a mensagem de um diretor de uma empresa que me patrocinava dizendo o seguinte, Rafa, nós não podemos correr o risco de, se alguma coisa acontecer com você aí no Paquistão, o seu nome ser vinculado ao nome da nossa empresa, que você leva no peito. Você tem 5 dias para sair do Paquistão, senão está suspensa a cota de patrocínio. Ou seja, mexeram no meu bolso, eu fui embora, então saí, tive que ir embora para a Índia e tal. Eu preciso comer, Pois né? eu preciso comer, com gasolina.
Quando eu terminei a etapa asiática, que eu voltei para o Brasil, eu descobri que isso foi obra da minha querida, amada, idolatrada irmã Nani, que convenceu o diretor de marketing a me ameaçar. Eu quase matei a minha irmã, quase o meu cunhado ficou viúvo, porque ela me enganou, né? Por causa da pegadinha. Pegadinha. E esses roteiros por esses países, assim, por que você definiu isso? Na verdade, não teve uma definição muito clara. Eu digo isso, no papel, sim. No papel estava lá no projeto, eu vou passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Eu estou viajando, eu falo, puxa, eu estou indo para lá. Você sabe se tem alguma coisa bacana ao redor? Não, você não tem que ir para lá, você tem que ir para cá. Aqui é muito legal. Eu pegava a moto e ia para lá. Mudava o meu roteiro completamente. E assim foi a viagem inteira. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Chile, faz muito tempo isso, cheguei em Santiago, eu não sabia se subia em direção ao deserto, Atacama, ou se descia na região dos lagos andinos, né? Então, eu acho bacana você escutar o habitante local, o que ele tem para dizer, né? Porque ele sim sabe melhor do que você onde é que você tem que ir, o que tem de bonito o país dele para oferecer para você. E mas você fazia um estudo prévio, pelo menos no início da viagem você estudava o país que você ia. Sim, Depois que era inusitado. Isso, superficialmente, não é? Eu seguia, não havia internet. Quando eu fiz o projeto 5 Continentes, quando eu pus no papel, não tinha recurso de internet. Então, eu busquei mapas rodoviários do mundo inteiro, que eu tinha, isso eu consegui. Então, eu tracei a minha rota pelos 5 continentes da Terra, passando pelos países, passando nas cidades tais e tais e tais, as distâncias que eu ia percorrer da cidade A para a cidade B. Né? Eu tinha tudo isso, sim, feito, programado, pesquisado. Mas a realidade me mostrou uma coisa muito mais bacana, que era mudar a trajetória para ir em lugares inusitados que eu não tinha planejado. Tem até um ditado que diz que o tempo, é um ditado de viajantes esse, né? O tempo é mais precioso que o dinheiro. Você ter tempo vale muito mais do que você ter dinheiro no bolso, né? Porque assim, você não tem 30 dias de férias para percorrer tal lugar. Ou seja, você tem anos para fazer isso. E isso é muito importante para quem está na estrada, para quem está viajando, né? O dinheiro fica em segundo plano. Então eu tinha essa possibilidade de mudar meu roteiro, mudar até de país para ir em busca daquilo que me falaram que era legal para ver. Excelente. E agora, vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai falar quem ganhou o livro, né? Mas ainda dá tempo, viu? Quem sabe você não pode ser o premiado. E o Nilton pergunta aqui, quais os maiores riscos que ele correu? Boa. Pois é, boa, né? Boa. Primeiro de tudo, foi o risco inicial, né? De não partir, de não conseguir patrocínio e tudo mais para não ir embora, ou de não tomar a decisão que eu tomei de buscar um novo caminho para a minha vida. Enfim, falando objetivamente da viagem, tinha risco, eu passei por países mais complicados, passei. Fui corajoso, eu sou o maior medrosão, eu tenho medo de muita coisa, eu tenho medo inclusive de viajar de moto. É sério, meu pai me ensinou que o medo não é o problema, medo todos nós temos de uma coisa ou de outra, o problema é você deixar de fazer alguma coisa que você queira em função do medo. Né? Então assim, para cruzar a Nigéria, todo mundo falava, cuidado com a Nigéria, cuidado com a Nigéria. Eu estava apavorado de cruzar a Nigéria, apavorado, tanto que países que antecederam, eu procurei me juntar a outros viajantes para não cruzar a Nigéria sozinho. Quis o destino que no dia que eu fui para a fronteira da Nigéria, eu me separei do grupo, que era um caminhão inglês que estava percorrendo a África também. Nós combinamos então de nos encontrar na fronteira. O caminhão não chegou naquela noite, eu dormi ali, conto isso no livro, é uma história muito interessante. E acabei então entrando na Nigéria
morrendo de medo. E quis o destino que me mostrasse que o país não era aquilo tudo que falam, tão mal, então as pessoas que iam me roubar, sequestrar e tudo mais. Eu arranquei os adesivos de patrocinador na moto, que era patrocínio de empresa, por exemplo, a Suíça Airlines, tal, com a bandeira da Suíça. Eu falei, vamos pensar que eu sou um rico, milionário, banqueiro suíço aqui, vão me sequestrar. Eu arranquei os adesivos, né, que eu tinha reserva para colocar depois de novo. Então, assim, tinha risco de assalto, tinha risco dessas, enfim. Agora, efetivamente, não aconteceu nada. Doença, acidente. Eu fiquei doente, peguei malária, tifoide, peguei a segunda malária, peguei desidratação e tal. Quer dizer, agora, então você põe na balança, você fala assim, não, eu não vou fazer tal coisa porque eu vou ficar doente, vou pegar, enfim. Você acaba muitas vezes não saindo de casa, né? Você não... Então, assim, eu acredito que os problemas, eles façam parte de uma viagem como essa ou de um trabalho qualquer que seja. Quem não tem problema na vida? Quem tem uma vida tranquila, sossegada, que não precisa se preocupar com nada? Ninguém, não existe isso. Isso é utopia, né? Então, assim, você tem que mensurar os riscos, sim, e seguir adiante. É isso que eu acredito, né? Sofri uma tentativa de assalto na Rússia, escutei barulho à noite, abri a barraca, tinha um russo tentando abrir o baú da motocicleta. Eu saí, tava dormindo, era de madrugada, saí falando em português com o cara, o que é? Tá louco? O que você tá fazendo? Aí eu vi, o cara tava com uma faca na mão, eu comecei a gritar, help, help, help! O cara saiu correndo. Graças a Deus. Olha só, infelizmente tudo que é bom dura pouco e o programa está quase terminando. Mas eu quero deixar aqui, ainda temos 3 coisas para fazer. Uma delas é que daqui a 1 minuto, exatamente, eu vou falar quem que foi o sortudo ganhador do livro. Você também vai assinar o nosso livro de autógrafos. E eu quero que você fale aí em 2 minutos agora, para a gente depois fechar o programa com chave de ouro, dar sua dica objetiva do que a pessoa pode fazer para realizar, seja o sonho até da casa própria, ou da mudança de emprego, ou de uma viagem ao redor do mundo, em 5 continentes, visitando 50, 100, 190 países. Como é que faz? Muito bem, Sérgio, vamos lá. Eu tenho sim as 5 dicas para dar. Primeiro, acredite no teu sonho. Não existe sonho impossível. Segundo, não importa o que você faça, faça com todo o teu coração, com toda a tua energia, com toda a tua força de vontade, porque é assim que a gente tem resultado positivo. Terceiro, não olhe para trás. Depois de tomada a decisão, olhe só para frente, foco naquilo que você quer na vida. O Ayrton Senna falava muito disso. E se um dia, durante a trajetória, você pensar em desistir, é só lembrar do quão difícil foi o início, foi ter começado. Você vai ver que o caminho é seguir adiante. Excelente, maravilha. E tem uma perguntinha aqui que eu acho que é bem pertinente também. O Reinaldo quer saber o seguinte... Não, o Newton, troquei aqui. Quantos pneus você substituiu? Olha, foram vários pneus. Assim, foram vários. Eu não sei te dizer se foram quantos jogos de pneus. Deve ter sido uma meia dúzia de jogos, talvez mais. Mas, ô Newton, eu quero te dizer o seguinte. Uma viagem, ela, não importa qual viagem, qualquer viagem, ela não deve ser medida, ela não deve ser estimada em números. Isso é bobagem. Quantos quilômetros? 100 e tantos mil quilômetros, 1 milhão de quilômetros, isso é bobagem. A vida da gente não deve ser medida com números, né? São as experiências que a gente teve, são as oportunidades, os entardeceres que a gente pôde contemplar, a quantidade de pessoas, a quantidade de amigos que você fez pelas estradas, né? Gente que até hoje passa e-mail, Rafa, o que você está fazendo da vida? By the way, eu sou o cara que você conheceu faz 10 anos, lá no Laos. Quer dizer, uma viagem, ela é rica
por conta disso, por conta das experiências. Né? É isso que a gente tem que prestar atenção. Né? Quando a gente investe, na hora de investir tempo e dinheiro e recursos, é na hora que você tem esse contato, que você está de cara para o mundo, de peito aberto, para absorver tudo isso que o mundo tem para oferecer para a gente. Excelente, de Deus parabéns. Agora você assina o nosso livro. Obrigado. O nosso livro de Com o maior ilustres prazer. entrevistados. Com o maior prazer. Você também vai Eu coassinar. também, eu sou coautor. Você é o coautor da assinatura. E eu já tenho aqui o vencedor. Eba, vamos lá, O primeiro que enviou, e foram vários, foi um rapaz que sabe usar bem as mãos com a pintura. Foi o Reinaldo Berto. Opa, Reinaldo. Parabéns. Olha Já se só. deu bem, ó. Já saiu ganhando. Reinaldo já Berto, tá- o vencedor tá no do lucro. livro. Já está no lucro. Já tá no lucro, tá aqui, ó. Olha aí, ó. Tá aqui, ó. E o livro, segurado pelo Tite Aqui, Simões. A orelha é muito interessante aqui, ó. Tem a orelha foi escrita por esse orelhudo. Ah, olha aí. Ó. Até A orelha é brilhante. A orelha do orelhudo. E, Orelhudinho. E o prefácio muito importante, que é do André Azevedo, porque tem uma ligação muito grande, porque uma das molas que impulsionou o Rafael para fazer a viagem foi um texto, uma entrevista que ele viu o André dizendo sobre o céu estrelado do Saara, né? Bacana. E aí ele falou assim, não, eu quero ver esse céu de perto. E aí ele pegou o mobilete dele e foi. Excelente. Então, agora eu quero que você autografe o Opa. livro ao vivo aí para o Reinaldo que está nos assistindo aqui. E depois a gente combina aí através do Facebook como você vai pegar. Então, já deixo aqui os meus agradecimentos ao Tite e ao Rafael. Ele usou a página inteira. Eles vão, mas deixou um espacinho aqui para você. Cara, Ele deixou um espacinho. sobrou só esse pedacinho aqui também. Desculpa, Reinaldo Tite, com Y. por essa. Reinaldo com Y. Isso. Ainda bem que você falou. E eu agradeço então a Rafael Caran, o homem dos 5 continentes, 5 e orelhas. ao Tite Simões, o editor do livro. O cara de uma cidade só. E hoje o co-apresentador. Hoje eu fiz um bico aqui de Fez entrevistador. um bico de entrevistador. Excelente. Agradeço a todo o pessoal que nos assistiu, que nos acompanhou através do chat. Amanhã mesmo o programa Sob Nova Direção de hoje com o Rafael Caran estará lá no YouTube, estará aqui no nosso site, que é o www.sobnovadireção.com. Rafael, obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui falando com vocês, batendo esse papo gostoso. Excelente. Tite, muito obrigado. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez, né? Então, é isso aí. Compra o Excelente. livro do Rafa, tá? Ótimo. Até a semana que vem, então, pessoal. Muito boa noite a todos.